Shalom a todos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. O nosso texto hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. Nós leremos a respeito do seguinte tema: Jesus é ungido para o sacrifício. Nós entenderemos qual a importância desse momento, quem ungiu Jesus, como foi essa unção e qual a importância desse texto para a nossa vida nos dias de hoje. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Bem, Jesus está em Betânia, na casa de Simão, conhecido como o leproso, um homem a quem Jesus tinha curado. Mas lá não estava somente Jesus e os seus discípulos. Estavam também Marta, Maria e Lázaro. O texto que nós lemos, ele aparece no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João. E é exatamente no Evangelho de João que nós vemos descrito a presença de Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. Marta estava sempre servindo, Lázaro estava à mesa e Maria vai ter uma atitude importantíssima, porque ela vai ser a personagem central, além de Jesus, aqui nesse texto. Bem, nós estamos no contexto de Pêssah, no contexto da Páscoa, todos estão reunidos ali em um jantar, e nos dias festivos no Oriente Médio, era muito comum os anfitriões receberem seus convidados e o ungirem. E naquela hora, naquele momento em que os convidados eram ungidos, geralmente eles ficavam quase que deitados em almofadas ou um tipo de divã que ficavam em volta de uma mesa que na época eram mesas muito baixas. E naquele momento em que Jesus estava junto com todas aquelas pessoas, Maria, ela pega um frasco de alabastro. Vamos entender o que é esse frasco. Era um frasco feito de mármore, tinha um gargalo longo e geralmente continha algum óleo perfumado. E para se usar esse óleo, era preciso quebrar esse frasco para que o óleo fosse utilizado. E nesse caso aqui, Maria, ela não pega qualquer frasco de alabastro com qualquer óleo. Ela vai pegar um frasco de alabastro que contém um óleo com uma essência preciosíssima e cara, e era a essência chamada nardo. Era uma essência importada, era um óleo perfumado que era importado da Índia e que custava aproximadamente 300 denários, equivalente ao salário anual de um trabalhador ou a um salário anual de um soldado romano. E quando ela quebra aquele frasco de alabastro para derramar sobre Jesus aquele óleo perfumado caríssimo, os discípulos, eles não compreendem essa atitude. Eles perguntam por que aquela mulher faz aquele desperdício, já que eles podiam vender aquele perfume e dar aos pobres a quantia do valor da venda daquele óleo. Mas Jesus vai justificar essa mulher,
dizendo que a atitude dela não é uma atitude qualquer, mas aquela mulher está preparando o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Porque os pobres estariam sempre com Jesus, mas nem sempre Jesus estaria ali. O que Jesus está falando para os discípulos é que aquela mulher, ela dá o que ela tinha de melhor para ele. Era uma atitude de honrar a presença de Jesus, porque era uma oportunidade única que aquela mulher estava tendo. Porque Jesus iria morrer e ela não teria uma nova oportunidade para ungir Jesus, para honrar a presença de Jesus naquele lugar com um óleo tão caro, tão perfumado. E aí nós entendemos que nós precisamos sempre dar o nosso melhor a Deus. Ainda que o que a gente dê a Ele não custe tão caro, mas se for o nosso melhor, será uma forma de nós honrarmos, demonstrando todo o nosso amor como aquela mulher fez. Então nós estamos diante de uma mensagem que Jesus está dizendo assim, nos versículos 8 e 9. É apropriado para mim que essa mulher faça isso enquanto eu estou com vocês. Porque enquanto Jesus estava ali, enquanto ele ainda não tinha sido martirizado e morto, Maria teve essa oportunidade de honrá-lo na frente de todos. Mas depois que Jesus morresse e ressuscitasse, Maria não teria mais essa oportunidade. Quantas vezes nós deixamos passar a oportunidade de darmos o nosso melhor para Deus, achando que teremos uma oportunidade igual novamente? Nem sempre as oportunidades elas vão acontecer mais de uma vez na nossa vida. Então que sejamos as Marias de honrarmos a Deus com o nosso melhor, sem deixarmos passar a oportunidade de engrandecer o seu nome. Na cultura judaica, somente os nobres, as pessoas que faziam parte da nobreza, é que tinham o seu corpo embalsamado, mumificado após a morte. Quando Maria derrama o óleo de nardo puro, aquele bálsamo caríssimo e muito cheiroso, muito perfumado sobre Jesus, ela nem sabia que estava preparando o seu corpo para o momento que estava se aproximando, que era o seu martírio, a sua morte, o seu sepultamento. Mas uma coisa Maria sabia, ela reconhecia a identidade de Jesus, a sua realeza, sabia que ele era o Filho de Deus e queria dar o melhor para ele. Era uma atitude de adoração, uma atitude de devoção àquele que é o Rei dos judeus. E por causa dessa atitude, Jesus diz que onde o evangelho fosse pregado em todo o mundo, a atitude de Maria também seria lembrada como um memorial a ela. Então vejam a importância de uma atitude simples com uma mensagem tão impactante, tão forte. Como você tem honrado a Deus? Maria nos ensina através das gerações como é importante nós honrarmos e amarmos a Deus com o nosso melhor, sem desperdiçarmos as oportunidades. Que Deus te abençoe e um grande abraço.